inconscientemente, dentro da minha cabeça, eu acho que tudo isso está sob o meu controle, mas não está. E daí a gente aprende no primeiro passo que nós somos impotentes. Mas eu sei que ninguém quer ser impotente aqui. Só um minuto. Seu nome é Guilherme? Guilherme. Tá, bem-vindo, tá, filho? Prazer, sou o Luciano. E ninguém quer ser impotente, ninguém gosta de admitir que é impotente. Mas a impotência, ela não é uma escolha. A impotência, ela é uma condição da dependência química. O uso de droga nos coloca na condição da impotência, e eu queria rapidamente falar para vocês hoje como que isso vai acontecendo dentro do nosso processo psíquico, porque aqui dentro eu não tenho controle nenhum. A droga, a gente já sabe que é uma substância psicoativa. O que é substância psicoativa? Aquelas substâncias que fazem alterações. Então, quando eu uso droga, querendo ou não, ela está fazendo uma alteração dentro de todo o meu sistema, principalmente do sistema psíquico. E isso não cabe a mim falar, eu vou até aqui ou eu vou até lá. É a sorte, filho. Quando esse cara chega aí meio surtado, ele não tem culpa. A culpa dele talvez seja usar droga e não parar. Mas não foi ele que quis ficar daquele jeito. E todos nós, qualquer um de nós, podemos alcançar o nível do surto a ponto do efeito da droga passar e o surto não passar. Aí a gente fica lá 2 meses na medicação para novamente a gente voltar aí a uma condição, né, de realidade, aí sim começar a absorver o processo de tratamento. Então, eu vou querer falar sobre uma matéria que eu tive no curso de psicanálise, e Andy Freud, ele faz uma teoria da seguinte coisa. Primeiro, o primeiro tópico dele, ele fala sobre inconsciente, pré-consciente e consciente. E ele chama isso de lugares, né? O inconsciente é aquela areazinha lá que entrou no esquecimento. O inconsciente também é todos os nossos traumas que a gente tem na vida, na infância, que o ser humano ele não consegue conviver com isso. O sistema de defesa do cérebro, ele recalca, e esse recalcamento daquilo que a gente esqueceu está lá no inconsciente. Fica no inconsciente, mas não deixa de vir para fora através de sintomas. Então, tem pessoas hoje, não só adictos, tá? Mas, no geral, tem pessoas hoje que são doentes emocionalmente, psicologicamente, por causa de traumas que o mecanismo de defesa recalcou, a pessoa não tem consciência do que aconteceu, mas aquilo está dentro dela, vindo para fora como sintoma. Então, a gente conhece pessoas ansiosas ao extremo, conhecemos pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, né, com dores crônicas. Tudo isso é um sintoma de alguma coisa. E essa coisa ela pode estar lá no inconsciente. O pré-consciente é aquilo que eu faço um esforço para lembrar. Um número de telefone, por exemplo, ele está lá no pré-consciente. E meu consciente é aquilo que eu estou consciente o tempo todo. Eu sei do meu nome, eu sei com quem eu estou casado, isso tudo faz parte do consciente. Depois ele vem com uma segunda teoria, que é o que eu gostaria de falar, que vai ter muito a ver com a nossa doença. Agora ele vai teorizar o aparelho psíquico não como um lugar, mas como uma instância, que daí ele chama a instância de id, e de ego e de superego. Esse ego e superego não tem nada a ver com a arrogância, tá? Daquele ego do cara que se acha bonito, não. Então eu vou explicar aqui, para a gente poder entender o que acontece com a gente quando a gente usa droga. E aí a gente vai entender que nada está sobre o meu controle, tá? O id, ele chama do desconhecido. O id é a maior composição do nosso aparelho psíquico. Então, o id, que faz parte do inconsciente, ele é a maior condição que o ser humano tem na sua instância psíquica. O id, ele é puro prazer. Sabe essa vontade que a gente tem de transar? Ele vem dessa força aqui, ó, do id. Sabe aquela vontade que a gente tem de sentir algum prazer? Ele vem daqui. E ele não tem barreira nenhuma. E ele não tem escrúpulo. E ele não tem pudor nenhum. O id, se só existisse isso daqui em mim, eu ia querer voar, eu ia pular de um prédio achando que eu ia voar. Eu não teria nenhum filtro dizendo que se eu pulasse de uma altura muito alta, eu ia cair. Isso aqui, quando eu quisesse transar, ele não tem pudor. Eu ia fazer sexo na rua. Porque o id, ele pede para ser satisfeito, que é o prazer. Daí, o superego. O superego é os valores que eu trago da vida. Aquilo que meu pai ensinou, aquilo que a minha sociedade impõe como certo e errado, ele está tudo aqui, ó. E o ego, ele vai intermediar, porque muitas das vezes o id pede o prazer e o superego, que é o valor que eu trago de casa, a sociedade, né, em questão de preconceito, eles falam que é errado. Aí entra o ego, para dar um meio termo a cada um. O id, ele quer fazer sexo. Eu quero. O superego,
ele me cobra. E o ego vai dizer assim para mim, ó, você quer, o id quer fazer um sexo, o superego ele tem uma cobrança muito rígida, então o superego ele cobra, o id não faz e daí eu não aguento. O ego é que vai intermediar. Aí o ego vai falar assim para mim, você quer transar? Então você vai para um motel, você vai transar dentro da sua casa, aí eu satisfaço o prazer do id, eu entendo que existe um pudor familiar, social, e o ego vai intermediar. Beleza? Até aqui, tranquilo. O que acontece quando a gente usa droga agora? Todo mundo vai poder falar na parte prática. A gente perde ou não perde os nossos valores que os pais ensinou? A gente perde ou não perde aquilo que é imposto para a gente na sociedade como errado? É errado roubar? A gente rouba. Não todo mundo, eu sei, mas é um exemplo. Roubamos. Pegamos o que não é nosso. Fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Tudo isso é porque, no uso de droga, eu anulo o meu superego. Tudo aquilo que eu aprendi na vida, que era para pegar só o que era meu e o que não é meu não era para pegar, a droga faz assim, um X nisso daqui, ó. Aí isso aqui já não funciona mais. Daí eu começo a fazer coisas que eu não deveria, que eu acho que eu tenho certeza que é errado, que eu não gostaria de fazer, mas a droga, por ser uma substância psicoativa e fazer alterações, ela tem o poder de fazer anulação dentro desse conceito, dessa instância minha. Onde o dependente químico, que só está alimentando o id, prazer, 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 e o id vai crescendo, 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 chega uma hora que nem o ego consegue orientar, suprir o prazer e suprir aquilo que não se pode. Daí estoura tudo, estoura o superego, estoura o ego, aí eu fico com essa distância aqui, ó, só prazer. É por isso que eu faço merda quando eu uso droga. É por isso que eu roubo a minha mãe. Um exemplo, tá? É por isso que tem gente que rouba a mãe quando usa droga, é por isso que tem gente que xinga a mãe, o pai, quando usa droga, é por isso que tem gente que abandona até o instinto da paternidade, deixa o filho de lado e vai para a rua, usa droga. É por isso que eu já mandei meu pai para aquele lugar, é por isso que eu brigo com o meu tio, é por isso que ninguém da minha família perde, porque eu não estou interessado mais nas coisas sociais, culturais da minha vida. Isso aqui é que está me dominando, e quando isso aqui domina, irmão, não tem o que fazer. O id é puro prazer, ele vai pedir o tempo todo. Se não tiver alguém, uma instância para intermediar isso, para satisfazer o meu prazer de uma maneira em que eu não vou fazer algo em que eu vou ser prejudicado ou prejudicar outras pessoas, se o ego não existir em mim, acabou o pudor. Eu não vou ter pudor. Por isso que o dependente químico que chega lá naquele estágio que a gente chama estágio final, que vai para a rua, o cara fica sentado numa calçada fumando pedra na rua. Sem pudor nenhum, ele só tem isso daqui, ele só quer satisfazer o prazer dele. Ele fuma pedra em qualquer lugar que ele quiser, ele já perdeu o pudor, ele está na rua, e não só os moradores de rua. Eu sei que tem gente dependente químico que quando vai para o uso de droga também perdem a noção, perdem o pudor e ficam usando droga o tempo todo, em qualquer lugar, já não tem mais vergonha de alguém. Tem gente que usa droga na frente da família e acha que a família tem que aceitar esse tipo de coisa. Tem gente que usa droga dentro do próprio quarto, morando na casa do pai e da mãe, e acha que isso é normal. Não é. Isso só acontece quando isso e isso aqui, ó, for anulado, irmão. Quando eu uso droga na frente da minha mãe ou do meu pai, é porque eu já cheguei no estágio final. Eu já não tenho mais pudor nenhum e eu perdi todo o controle da minha vida. Porque tem gente que acha, um grande auto-engano, que perder o controle é ficar igual aquele cara de lá, morador de rua, que perdeu todo o controle da vida dele. Mas não, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, tenho uma casa para morar, tenho isso, eu tenho aquilo, e acha que perder o controle é isso. Não, perder o controle é sobre isso que a gente está conversando hoje. Não ter pudor. E isso acaba até com o nosso instinto. Instinto de pai, de querer ficar perto do filho, de querer cuidar do filho, de querer estar dentro de casa com a mulher, de querer, nos dias das mães, estar na casa da mãe, não internado porque usou droga. É isso. Dia das mães é domingo, filho. A gente está aqui por causa disso aqui, ó. A gente usou droga. Perdemos o pudor. Perdemos a nossa identidade. Perdemos aquilo que aprendemos dentro de casa e perdemos aquilo que a sociedade nos ensina como certo ou errado. Perdemos o controle de intermediar o meu prazer em satisfazer o meu prazer e também não fazer merda. Agora eu só satisfaço o meu prazer e só faço merda na droga. E isso é uma condição que eu não escolho. Não escolho. Acontece. Então, se você se pergunta, depois do uso de droga, que vem aquele arrependimento, numa segunda-feira, né?
que o cara recebeu na sexta-feira, nem para casa volta. Eu estou falando que o cara recebeu ali, nem para casa volta na sexta-feira. Chega na segunda-feira, né, não vai trabalhar, duro, ruim, com depressão. Aí acorda e fica, putz, cara, por que eu fiz isso, cara? Inacreditável. Se decepciona com você mesmo. É isso daqui que acontece. E ninguém tem o controle sobre isso. O único controle que eu posso ter, irmão, é até a primeira dose. Por exemplo, hoje está todo mundo limpo aqui. Todo mundo. A gente tem o controle da nossa vida até a gente fazer o uso da primeira dose. É isso que eu aprendi. Por isso que eu não fico flertando com a droga. Porque quando eu não acreditei, eu pensava no auto-engano que eu tinha o controle de tudo, eu fiquei flertando com a droga. Eu fui em hábitos, pessoas e lugares, achando que eu não ia usar, porque eu tinha passado por um tratamento como se aquilo fosse algo mágico. Então eu fiquei flertando com a droga. Hoje eu sei que inconscientemente eu estava procurando era droga. Eu só não admitia para mim, mas eu queria estar perto dela. Isso já é uma recaída. Eu via ela. E eu achava interessante ver e não usar. Mas não era. Eu queria, na verdade, era ver. Voltar a ver a minha substância. Cara, não demorou muito para uma recaída acontecer. Então, assim, eu só tenho controle a partir de que eu use a primeira dose. Porque depois que eu uso a primeira dose, acabou. Vai vir novamente essa instância pedindo, porque é o dever dela. Entende? Então, isso daqui compõe o nosso aparelho psíquico. E a droga, gente, a droga, aquilo que a gente usa lá fora, que a gente acha muitas das vezes que não tem problema, que a gente acha que os nossos pais são careta de ficar falando, não faz isso, não faz aquilo, aquela maconhazinha que não tem nada a ver, aquela cervejinha que não tem problema nenhum. É isso daí que acontece dentro da gente. Aí daqui a pouco está o cara indo para a rua, fazendo besteira, sendo preso sem ter a natureza criminosa, porque eu conheço diversas pessoas que já foram presas sem ter a natureza criminosa, que se não fosse a droga não teria nenhum BO, nenhuma passagem. Mas a droga, por ter esse poder de alteração, de quebrar os meus princípios, os meus valores, até aquilo que a minha cultura preserva, e o meu controle entre exercer aquilo que todo ser humano precisa, que é o prazer. Ninguém vive sem prazer, tá? É por isso que se a gente não encontrar uma referência de prazer na vida, a gente sempre vai usar droga. Porque o prazer, a dopamina, ela faz parte da nossa vida. Então, quando eu não encontro, estou fazendo um tratamento, estou aqui, fico 90 dias, fico 180, fico 30, fico 45, não importa. Eu saio daquele portãozinho azul para fora, ou mesmo aqui dentro, eu já não consigo entender que estar em casa é um prazer, trabalhar e levar o dinheiro para sustentar a minha casa é um prazer, cuidar do meu filho é um prazer, estar casado é um prazer. Dar uma corrida é um prazer, jogar um futebol é prazer, malhar é um prazer. Se eu não entender que eu tenho que procurar um prazer natural para eu viver a minha vida, e eu não encontrando esse prazer natural, quando eu, ser humano, pedir prazer, porque vai pedir, qual que vai ser a minha referência de prazer? A droga. O álcool, a maconha, o pó, o crack, o loló, o tiner, a bala, o ácido. Tudo que se tem nesse mundo que vai manipular o nosso organismo e fazer liberação de dopamina para que a gente sinta prazer, vai ser a nossa referência de prazer. Então, eu estou falando isso hoje para a gente entender que a gente está falando de uma coisa da qual a gente não tem controle nenhum. E estou falando isso para que a gente entenda de que a nossa doença ela é grave, progressiva, porque quando eu usei a primeira vez eu ainda tinha isso, e ainda tinha isso. Eu ainda conseguia, no primeiro dia que eu usei, eu peguei 2 buchas, eu usei uma, porque no dia seguinte eu ia trabalhar. A segunda eu não usei, fui trabalhar e usei no outro dia, no final do dia, depois do trabalho. Eu ainda tinha escrúpulo, eu ainda tinha controle, eu ainda tinha noção de que eu não poderia chegar em casa drogado, de que eu não poderia ir para o trabalho drogado, então ainda tinha. Mas ao longo do tempo, a minha doença sendo progressiva, e eu alimentando apenas o prazer que eu buscava e que eu sinto a necessidade de ter, ao longo do tempo ela foi progredindo. Papai ensinou eu a não pegar o que é meu, e o filhinho pegou o que não era dele. Papai ensinou eu a falar sempre a verdade, aí o filhinho mentiu. Papai disse para mim que manipulação não era legal, aí o filho vai e manipula. Droga, mexendo na formação do meu aparelho psíquico, na minha emoção, em tudo, e fazendo com que eu quebre cada vez mais aquilo que papai falou para mim. Mamãe falou para mim, a vovó, quem foi criado por vó, ou quem foi adotado pelo tio, não importa. É quem está ali cuidando de você, te dando valor.
te dando ensinamento, falando para você o que a vida é, o que é certo, o que é errado, as dificuldades que a gente vai ter na vida. Tudo isso a gente pega, joga dentro de um saco de lixo e fala assim, inconscientemente, tá? Não presta. O que presta é isso daqui. Por quê? Porque eu perdi o controle. Já não sou eu mais que me domino, é uma instância da qual eu não tenho controle. O dependente químico, o adicto, de todo tipo de adicção. Seja ela de droga, seja ela de compra, seja ela de sexo, seja ela de jogos, o que controla o adicto é o puro prazer. De ir lá, consumir o seu objeto de prazer e sentir aquele prazer. Quem compra, adora passar um cartão de crédito e pegar na mão. Quando chega em casa, guarda no guarda-roupa, ela tem que ter uma outra compra para sentir o prazer novamente. É controlado. Então, o que eu quero dizer hoje, já vou terminar, é que ninguém que está aqui, ninguém, daqui para lá, de lá para cá, ninguém consegue ter o controle da droga. Ninguém. Porque a gente está falando de um processo que existe dentro da gente, da qual eu não alcanço. Eu não consigo entrar lá e mexer. É isso daqui que acontece com a gente. É por isso que agora a gente começa a saber o porquê que a gente faz. O porquê que a gente vai até o final. Por que o dependente químico não tem limite? Porque não tem escrúpulo. Não tem filtro. O cara vai até o final, vai roubar da avó. É o botijão da casa da avó, a única coisa que o adicto tem para pegar? Vai pegar. Vai pegar. É o dinheiro do pai na carteira? Porra, nunca fiz isso, mas vai fazer a primeira vez. Tem gente aqui que nunca fez. Tem uma grande maioria, talvez, que não fez. Mas vai fazer se continuar usando droga. Porque eu também não fazia. E criticava quem fazia. Falava, pô, como é que o cara faz isso? E comecei a fazer coisas das quais eu critiquei em outro adicto. Por quê? Porque eu não sabia que eu era doente, não sabia que era uma doença, estava no auto-engano durante 16 anos achando que eu tinha um controle. É quando o negócio estreitou que obrigatoriamente eu precisei parar e não consegui. Eu não consegui ficar nem 24 horas sem a droga. E daí eu entrei em desespero, porque eu comecei a procurar recurso. E eu não achei recurso. O que papai e mamãe falou para mim não mexia mais comigo. O filtro que eu tinha, porra, isso aqui se eu fizer, mano, vai prejudicar geral. Não vou fazer. Eu já não tinha mais. Então é por isso que o dependente químico, ele não tem um limite. E é uma doença progressiva. Se você que está me ouvindo não fez, se você continuar no uso da droga, você tende a fazer. Pode até demorar, porque pode ser que você tenha recursos para não pegar de alguém. Pode ser que você tenha uma situação financeira que te proponha a usar droga durante um tempo, te causando prejuízo do mesmo jeito, mas que não haja a necessidade de você ter dinheiro, pegar dinheiro de alguém ou pegar alguma coisa para você satisfazer o seu prazer e o seu vício. Mas um dia você vai chegar lá se você continuar. Por isso que a doença do ainda não cheguei lá. Então, é por isso que existe essa tal recuperação, que vai fazer com que eu decida parar de usar droga, e com a desintoxicação do meu organismo, a sanidade vai voltando. Segundo passo. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade, porque eu cheguei longe demais. Então é um processo de desintoxicação, é um processo de tratamento terapêutico, psicológico, psiquiátrico e espiritual, para novamente essas instâncias normalizarem dentro de mim e eu falar assim, ó, não vou. Isso daqui vai me prejudicar e vai prejudicar o outro. Obviamente, quem fala isso não está usando droga. E é isso daqui também que vai me ajudar a falar assim para a droga. Não. Porque eu não sei quanto tempo demora para a gente regularizar isso daqui. Não sei se é 30 dias, se é 45, se é 90, se é 6 meses, se é 1 ano, se é 2 anos. Por isso que eu falo que tratamento não tem nada a ver, às vezes, com vontade de usar ou de não usar. A nossa doença ela é grave ao ponto que ela atingiu camadas da minha vida, estruturas da minha vida, das quais não depende mais de mim consertá-las. Por isso que eu sei hoje, estou dizendo para vocês que a nossa doença ela é mortal, ela mata, ela é perigosa, ela mata a gente, ela mata a família e ela vai acabando com tudo pela frente.